Bom, gente, agora para a gente concluir essa maratona plant-based vegana aqui na Naturaltech, né? A gente está aqui desde o início, a gente trouxe aqui os atletas olímpicos, a Amanda Schott que está aqui, o Guia Bomai, que eu entrevistei, falando assim, para a gente ver se falta proteína. Se vocês tiverem alguma dúvida no final daqui, vocês podem ir lá palpar aquele bíceps para ver se está faltando alguma proteína. Esse é o primeiro ponto. Segundo, depois vem a Paula Gandim, que trouxe por que 74% das pessoas do Brasil, segundo a pesquisa da Datafolha que a gente encomendou, estão deixando de comer carne por motivos de saúde. E ficou muito claro que a gente tem já uma história muito grande dentro da ciência, comprovando que uma alimentação à base de vegetais, ela é uma alimentação não somente completa, mas uma alimentação que promove saúde e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que são a principal causa de morte humana hoje no Brasil e no mundo. Enfim, agora vamos falar de futuro. Falamos um pouquinho de futuro aqui, né, gente? Precisa mudar as coisas. Falam aí que time que está ganhando não se mexe. Aí eu pergunto para vocês aqui, quem está ganhando alguma coisa, né? Se a gente está chegando no limite, a gente já superou 6 dos 9 limites planetários. A nossa floresta amazônica está quase no ponto de não retorno. A gente destruiu o cerrado inteiro para plantar soja. As pessoas são cada vez mais adoecidas. 64% da população brasileira tem sobrepeso e obesidade, 44% hipercolesterolemia, 1 em cada 10 brasileiros tem diabetes. As pessoas estão estressadas, tomando remédio para acordar, remédio para dormir. A gente tem um nível altíssimo de doenças neurológicas, de baixo grau a alto grau, desde as déficit de atenção até demência e Parkinson, que não para de aumentar. Essa semana eu fui impactada por diversas notícias de que cada vez pessoas muito jovens estão sendo diagnosticadas cada vez mais com câncer. Não sei se vocês viram essas manchetes que apareceram. E aí eu me pergunto, gente, se a gente quer ter um futuro que vai ser esse? O que a gente vai fazer? Né? Então eu vou trazer aqui, sobre o âmbito da alimentação, o que a gente pode comer para a gente poder ter um futuro possível. Para quem não me conhece, sou Alessandra Lúlio, nutricionista, sou diretora da Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, sou conselheira da Sea Shepherd, que é a maior ONG do mundo de proteção dos animais, trabalho na indústria de alimentos na parte de P&D, desenvolvimento de produto, sou professora de 2 pós-graduações e sou palestrante em diversas áreas, porque além da nutrição, eu sou formada em economia circular pela Berkeley e trabalho com questões de sistemas alimentares e produção de alimentos. Então, vamos começar a nossa história. Vamos relembrar quem somos, porque acho que o que falta para a gente poder tomar melhores decisões é a gente só lembrar quem somos. A gente saiu da onde, gente? De um útero, de um outro ser humano que saiu da onde, né? Então, ou seja, somos parte de um sistema extremamente inteligente que se chama ecossistema terrestre. A gente está interligado com tudo que está aqui. A gente esquece disso. Essa supremacia humana no planeta, ela faz com que a gente ache que a gente está acima de tudo e de todos, que a gente não depende do que está à nossa volta. Então, eu trouxe para vocês lembrarem que vocês não são, né, o alecrim dourado. Todos nós somos parte de um sistema e estamos interligados com tudo que está à nossa volta. Daquilo que é biótico, que são todos os seres vivos, desde a bactéria, do líquen, até, né, numa cosmovisão, as estrelas, como dizem os nossos parentes indígenas. E também interligados com aquilo que é abiótico. Estou falando com a água, estou falando com a terra, estou falando com o ar. Alguém aqui viveria sem água, sem terra, sem ar? E a interação disso com os outros seres. Então, por isso que eu trouxe isso, porque para a gente pensar no futuro possível para a humanidade, a gente tem que relembrar que nós somos parte desse sistema. E é esse sistema que sustenta a gente, e é esse sistema que garante a nossa própria vida. Como eu falei, eu tive, ao longo dessa minha jornada de vida, muita interação, e tenho até hoje, com os povos originários do nosso Brasil, que, aliás, é uma sabedoria sem fim. E, infelizmente, a gente desmerece toda essa sabedoria. E segundo os indígenas, a gente tem um grau de parentesco com tudo e todos. Já viram os indígenas chamando de parente? Ô parente! Mas o parente não é só nós, não. Parente é a água, parente é o rio, parente é a montanha, parente é o tamanduá. Tudo é parente. Porque numa visão indígena, nós fazemos parte desse ecossistema com o mesmo peso e a mesma medida. E não sobre ele. Isso é muito importante, né? Outra questão que eu aprendi com meus parentes indígenas, e é uma frase que eu gosto do Krenak,
que a gente tem uma visão utilitarista da natureza em si. Aliás, para os povos originários não existe nem natureza, né? Já viram essa... Perguntaram uma vez para Davi Copenhague sobre o que ele achava, o que ele entendia como natureza. Ele falou assim, o que é isso? Por quê? Porque quando você identifica a natureza, você segrega, você se tira dela. Eu estou aqui, a natureza está ali. Para quem nasceu na floresta, quem nasceu interagindo com tudo que é natureza, e se entende parte da natureza, não existe natureza. Existe eu, que sou natureza. E nós teimamos em chamar tudo que vem dessa tal natureza de recursos naturais. Já ouviram falar disso? O que é recurso? Recurso é algo que me serve. E porque cargas d'água, tudo que tem aí fora, que vive por si só, interagindo com o meio, tem que me servir para alguma coisa? Eu estou me achando o alecrim dourado de novo. Então essa visão utilitarista, quando eu vejo uma floresta em pé ali, eu não dou o mínimo valor, porque ela não está, entre aspas, me dando nada. Então eu vou derrubar e plantar soja. Pronto. Aí assim eu vou ter meus rendimentos a partir disso. Se a gente quer ter futuro, a gente tem que parar de chamar a tal de natureza de algo que me serve. E ela tem que ser algo que ela existe por si só. E ela presta serviços para o ecossistema terrestre a fim de mantê-lo íntegro, funcional e abundante. Porque se eu não tenho esses serviços que cada ser presta, esse ecossistema desequilibra, e esse desequilíbrio ecossistêmico expulsa algum, ou mata, ou tira a possibilidade de que alguns vivam ali. E esse algum é e pode ser nós. Né? Então eu trouxe aqui para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo. Eu trouxe esses dados da biomassa terrestre. Né? A biomassa é um estudo novo, publicado em 2018, mas esses estudos são muito grandes e muito trabalhosos de fazer. Para vocês terem uma ideia da nossa insignificância dos alecrim dourados todos aqui, ó, olha lá os animais, 0,47 da biomassa terrestre. Ou seja, detenham-se as nossas insignificâncias. Né? E aí, se a gente vê ó, de toda essa distribuição do peso, né, dos seres vivos, né, os animais são uma pequena parte de tudo que está à nossa volta. Né? E aí, olha que loucura o que a gente fez aqui. A gente, de todos os animais, os seres humanos equivalem a 0,006 gigatoneladas. Se a gente olhar todos os mamíferos ainda selvagens, 0,07 gigatoneladas e todas as aves, 0,02 gigatoneladas. E aí nós, seres humanos, inventamos uma história de pegar os animais, procriá-los e colocá-los em confinamento durante todo um tempo, e eles não têm mais uma vida própria. Então eles são chamados animais da pecuária, que somam 0,10 gigatons. Vocês concordam? Vocês conseguem enxergar aqui que existem muito mais animais hoje, né, enclausurados em granjas, em pastos, em pequenos espaços terrestres, do que animais selvagens? Tem muito mais frango em granja do que passarinho voando no céu? Que tem muito mais frango em granja, porco em granja, vaca leiteira, do que mamíferos passeando nas florestas? E quem fez isso acontecer, gente? Nós. A humanidade representa 0,01% da biomassa da Terra, mas nós já reduzimos pela metade a biomassa vegetal e extinguimos parte dos grandes mamíferos. O que a gente está fazendo, gente? Para a gente viver do jeito que a gente vive, esse tal estilo de vida humano hoje, para a gente comer do jeito que a gente come, a gente obrigatoriamente precisa ir decepando biomas. Esse bioma é a casa da biodiversidade. Então, quando eu derrubo um campo de futebol da floresta amazônica para plantar pasto, para eu comer o boi, esse campo de futebol vivia o tamanduá, fofinho, tinha árvore com a toca do papagaio, da arara, tinha lá um monte de eumintos, as minhoquinhas vivendo ali, que praticamente foram todos mortos ou saíram de ali, para que eu coloque um bicho só. A maior causa de perda acelerada de biodiversidade que a gente está vivendo é a expansão humana de território, é o desmatamento, pensando em terra, né? Ou seja,
Segundo os nossos estudiosos, a ciência que está ali tentando gritar para a gente, né? Não olhe para cima, pelo amor de Deus. A gente vai lá, a gente não escuta a ciência. Mas os nossos cientistas de cabelo em pé já falando, gente, vamos mudar, porque nós já superamos 6 dos 9 limites planetários. Não dá. O que é limite planetário? São áreas, como por exemplo, né, a questão da mudança das águas, a questão da integridade da biosfera, o sistema de água, o sistema de terras, tudo que gerencia o equilíbrio desse ecossistema, nós avançamos em 6. E isso é o que garante a Terra. Então, ou seja, tudo isso, será que mesmo, tudo bem, a gente é meio destrutivo mesmo, mas pelo menos a gente é feliz. A gente é feliz, gente? Tem gente hoje, se a gente olha esse quadro, a gente vê, pô, essa humanidade está meio complicada, né? É um bebê reborn mesmo. A gente tem sobrepeso, obesidade, câncer, tudo acontecendo. E a gente tem ainda 735 milhões de pessoas nesse planeta que passam fome. Tudo isso que a gente está fazendo para plantar comida para a gente, que está criando todo esse desequilíbrio, por outro lado, não é bem distribuído e ainda não conseguimos matar a fome nem da gente, né? E aí a gente tem, como ativistas cansados, estressados, que ficar lutando pelo óbvio. A gente tem que ficar lutando para a gente não devastar ainda mais os nossos biomas com a tal da PL da devastação, que a semana que vem vai ser mais uma vez levada à votação. PL do veneno, olha, por favor, pare de intoxicar, de jogar veneno na comida que está caindo na água, que está fazendo chuva ácida em outro lugar. A gente tem que ficar falando sobre isso, falando assim, vamos plantar, fazer agroecologia. Enfim, né, as cientistas estão exaustos. Eles não aguentam mais, os ativistas também, né? Então, é preciso coragem, gente. Se a gente ficar nessa zona de conforto, a gente não vai a nada. Então, a gente tem que redefinir verdade, redefinir hábito, redefinir sucesso, tudo. Porque time que está ganhando não se mexe. O meu medo aqui é a gente não se mexer realmente, tá? Então, de tudo que está impactando mais o nosso planeta hoje, a nossa humanidade, o risco da humanidade não continuar no planeta, de tudo que está acontecendo, o que mais impacta é o jeito que a gente come. De tudo. Então, e de tudo, acho que uma das únicas coisas que a gente não pode deixar de fazer é comer. Eu posso não andar mais de avião. Não vou morrer por isso se eu deixar de andar de avião. Eu posso não comprar a blusinha da Shein. Posso. Não vou morrer se eu deixar de comprar. Mas se eu parar de comer, eu posso morrer. E a gente não aproveita, vamos falar do bom, a gente não aproveita as coisas maravilhosas que a gente tem. O Brasil tem a maior biodiversidade desse planeta. Aqui nessa feira tem lá o pessoal do Cerrado, o pessoal da Amazônia, o pessoal da Mata Atlântica. Né? A gente tem uma diversidade tão grande de possibilidades alimentares ainda nos biomas íntegros e a gente a cada dia passa por cima deles e não vê. E a gente criou um modelo alimentar extremamente monótono, monocromático, que impulsiona toda essa devastação lá nos campos. Arroz, feijão, bife. Não, feijão nem tem aí. Arroz, bife e batata frita. A maioria dos brasileiros come isso todo dia. Desmerecendo a pluralidade gigantesca de opções que os nossos biomas nos oferecem. Né? Então, esse protagonismo dos alimentos de origem animal nos nossos pratos é o que causa toda essa perda de biodiversidade. Quanto mais, imagina, 8 bilhões de pessoas, todo mundo querendo comer bicho em todas as refeições. Acorda, toma leite, come pão com queijo, come ovo mexido, na hora do almoço come arroz, feijão, bife. À tarde faz um bolo na casa com a avó lá para tomar no chá da tarde, que o bolo foi leite, ovo e manteiga. Ou então come um salgado maromba com 15 gramas de proteína de frango. Ou então bate um whey. À noite come uma pizza 4 queijos e calabresa. Ou então, se está de dieta, um peixinho grelhado com brócolis. O que mais tem no prato das pessoas é alimento de origem animal. E isso é muito complicado, né? Para a gente poder manter esse hábito, gente, a gente abate anualmente 70 bilhões de animais terrestres. Quando eu incluo aqui os seres aquáticos, eu falo em trilhões de vidas para servirem de alimento para 8 bilhões de pessoas. Vocês entenderam o porquê daqueles dados anteriores da biodiversidade ser dessa forma? E não dá para a gente pensar que esses animais
como era antigamente, aquilo que as pessoas se apoiam em, mas eu não evoluí como ser humano, eu não aprendi com meus antepassados a caçar com arco e flecha para caçar couve-flor. Tem gente que escreve isso nos meus posts. Eu não evoluí lá da idade da pedra para comer planta. Amor, você come um bicho confinado numa gaiola que viveu a vida inteira daquele jeito. Tô mais feliz comendo planta. Enfim, a gente desmerece, a gente fecha os olhos, a gente não olha o que está por trás daquele alimento no nosso prato. Porque o pessoal está achando que está nascendo bicho na bandeja de isopor moído. É isso que está acontecendo. Então, assim, enquanto a gente não tiver coragem de enxergar a cadeia de produção de alimentos, sistema alimentar, da cabo a rabo, a gente não vai poder ter alicerce para fazer a decisão de mudar. Tá? Então, hoje, a gente vê que a gente fala de futuro, porque o futuro. O futuro para ser amoroso, pacífico, justo, e a gente continuar a viver aqui, a gente precisa mudar, gente. A gente está construindo um futuro extremamente cruel, extremamente insustentável, com o sistema alimentar de hoje. Gente, não dá para não falar disso. Vocês concordam comigo? Não dá para não falar disso. A gente não olha o que está acontecendo por trás do nosso prato. Enquanto eu estou aqui nesse palco, há 20 minutos falando com vocês, milhares de animais foram mortos para a gente poder manter o modelo alimentar atual. E esses animais, gente, eles dependem da agricultura para se alimentar. Quem anda de avião nesse país, como ontem eu estive em Brasília, eu fui na janelinha, como eu sempre vou, e eu vim também do Ceará essa semana, ou seja, minha pegada de CO2 em voo é péssima. Tudo que eu não como de bicho para eliminar, para reduzir meu CO2, meu avião me dá de volta. Mas enfim, se olha na janelinha para baixo, você só vê pasto e monocultura, pasto, monocultura, pasto, monocultura. Isso é muito sério, né? Os dados são muito claros, 90% do desmatamento da Amazônia do ano passado, gente, ele veio, todas as áreas devastadas, elas foram transformadas em pasto. Então, quando a gente fala salva a Amazônia está entrando no ponto de não retorno, quem que vai fazer isso, gente? Somos nós, mudando o jeito que a gente come. Estão colocando uma pressa enorme aqui. 44,3%, né, do rebanho brasileiro, que aliás tem mais boi no Brasil do que pessoas, vocês sabiam disso? Né? Está onde? Está na Amazônia. E toda vez que a gente põe um animal ali para sistema de pecuária, a gente está tirando aqueles que são os animais silvestres que viveriam ali. Então a perda de biodiversidade, quem fala, ai que linda arara, tá, mas eu tô lá na Chapada dos Veadeiros, eu tô lá no Goiás, eu cortei o buriti para poder plantar soja, e o que aconteceu? Tirei a árvore que alimenta a arara e é onde ela faz os ninhos. Então não adianta ficar achando bonitinha a fofofauna, né, e ser defensor dos animais e não olhar para o sistema inteiro. A perda de habitat gerada pelo desmatamento é a maior causa acelerada de biodiversidade na Terra. A gente vai extinguindo seres, né? E quando a gente fala de aquecimento global, preciso voar, né? Os dados do CEEG, publicados em 2020, no final de 2023, mostram que 74% das emissões do Brasil vem de sistemas alimentares, vem da produção de comida, gente. Tá todo mundo aí querendo andar de carro elétrico, colocar placa solar em casa, fazer energia verde, hidrogênio verde e tudo mais. Só que a geração de energia no Brasil é responsável somente por 6% das nossas emissões. Então o que é mais efetivo para a gente combater o aquecimento global sendo brasileiro? A gente mudar o que a gente come ou a gente comprar um carro elétrico? Me falem. Isso aqui são os dados, são 40 instituições que chegaram nesse levantamento. Então a gente não pode ficar só passando pano. A gente tem os oceanos pedindo arrego. A gente fica romantizando pesca a canoinho, pescador artesanal. Não, 98% da pesca é através de grandes barcos pesqueiros. Tá? Hoje o maior ecossistema, a maior biodiversidade do planeta está nos oceanos. 94% da vida selvagem do planeta está nos oceanos. E a gente desmata os oceanos numa velocidade incrível, precisa passar muito rápido. Tá? As redes de pesca, da pesca industrial, tiram mais de 90% dos animais todos os anos nos oceanos, nessas grandes redes. E assim, gente, então o recado que eu vou deixar é que mudar a nossa alimentação é a primeira grande mudança que a gente pode fazer se a gente quiser pensar num futuro possível.
A gente pode e deve fazer tantas coisas, reduzir consumo de tudo, ser minimalista e tudo mais, mas o que vai pragmaticamente gerar maior impacto em termos da gente reduzir a nossa pegada no ambiente, a gente construir um mundo mais justo e ético e a gente melhorar a nossa saúde, é melhorar a nossa alimentação. É ir aos poucos, ou rápido, pode ser. Ir colocando mais vegetais nos nossos pratos e ir reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. E aí, com isso, eu entraria em uma seara gigante de falas aqui, falando sobre questões sociais também. Para a gente poder empoderar a agricultura familiar, a gente tem que reduzir o poder dos grandes latifúndios. Os grandes latifúndios hoje, eles produzem o quê? Grãos para alimentar a pecuária e carne através da pecuária. Tá? Então é isso, gente. Nós somos todos co-agricultores. E eu pergunto para você, para que comer essa monotonia se a gente pode comer diversidade? Então, bora repensar os nossos pratos. Estão pedindo para eu acabar rápido aqui, né? Ou seja, é muito fácil fazer uma transição de você, aos poucos, ir aumentando o leque de vegetais e reduzindo os alimentos de origem animal, né? E isso vai... Acabou tudo. Então tá todo mundo... Gente, é isso. Eu quero passar muito rápido, porque eu quero falar tchau para vocês. Ó. Eu ia falar tudo isso, o que você vai colocar no lugar. Ah, isso aqui é um prato, rapidamente, ó. Nós, da Sociedade Vegetariana, trabalhamos para incentivar o consumo de alimentos vegetais. Tá com dúvida? Começa aqui, ó. Metade do seu prato, vegetais. Um quarto dele, leguminosa. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, derivados de soja. E outra, um quartinho, cereais e tubérculos. Tem uma variedade gigante de opções aqui, tá? E reduzir o consumo de alimentos processados de todas as formas. Eita, meu Deus! Não deu tempo. Opa. Pera aí. Eita, é isso, gente. Ia falar de microbiota, mas espero que vocês tenham gostado. A gente falou muito aqui, foi minha 4ª palestra hoje, falando sobre várias coisas relacionadas à alimentação à base de vegetais. Agradeço a presença de todos e coloquem assim, que eu acho que é o meu recado final. Tudo que a gente faz do ponto de vista individual impacta o coletivo, porque nós somos esse gigante ecossistema que só funciona de uma forma segura e abundante se todo mundo colaborar dessa forma positiva, para que a gente juntos consiga mudar o que a gente está criando em termos de curso. O ser humano hoje, se colocando sobre a natureza, tem prazo de validade na Terra. Para a gente colaborar com a natureza e respeitá-la, a gente precisa mudar os nossos hábitos, porque os hábitos estão corrosivos hoje. E começa pelo prato, assim você transforma sua vida, seu intestino, sua ética e transforma o que está à sua volta. Obrigada, gente!